Espelhos partidos, segredos de família na Zona Sul. Caro leitor, permita-me convidá-lo a uma jornada pelas entranhas da alma carioca, onde o brilho ofuscante do sol na Zona Sul muitas vezes serve apenas para lançar sombras mais profundas sobre os segredos que se escondem por trás das fachadas imponentes dos edifícios Art Deco e das mansões neoclássicas. Não se engane com a aparente placidez das ruas arborizadas de Ipanema ou com o burburinho alegre dos frequentadores dos cafés de Leblon. Por trás de cada janela, de cada porta bem polida, escondem-se histórias que fariam corar até mesmo o mais experiente dos cronistas. Nossa história começa, ou talvez seja mais preciso dizer, desenrola-se, em uma dessas manhãs tipicamente cariocas, onde o calor já se faz presente antes mesmo que o sol tenha a chance de se erguer completamente sobre a silhueta majestosa do Corcovado. É nesse cenário que encontramos Dona Eulália Mendes de Albuquerque, uma senhora de seus 70 e poucos anos, empertigada em sua poltrona Louis Porzes como uma rainha destronada, os olhos fixos em um ponto qualquer além da janela de sua cobertura no Leblon. Ah, Dona Eulália! Como descrever essa figura que parece ter saído diretamente das páginas de um romance de Eça de Queiroz, transplantada para os trópicos por algum capricho do destino? Imaginem, caros leitores, uma mulher que carrega em cada ruga de seu rosto não apenas as marcas do tempo, mas os vestígios de uma vida repleta de triunfos e tragédias em igual medida. Seus cabelos, outrora de um negro profundo como as águas da Baía de Guanabara à meia-noite, agora exibem uma alvura que rivaliza com a espuma das ondas de Copacabana. Mas são seus olhos, seus olhos que contam a verdadeira história. Dois orbes de um azul tão intenso que parecem capazes de perfurar a alma de quem ousa encará-los por tempo demais. Naquela manhã, Dona Eulália aguardava uma visita. Não uma visita qualquer, note bem, mas aquela que ela sabia, com a certeza que só as mulheres de sua estirpe possuem, que mudaria irrevogavelmente o curso não apenas de sua vida, mas de toda a sua família. O som da campainha, quando finalmente soou, pareceu ecoar pela cobertura com a solenidade de um dobre fúnebre. Maria! Chamou Dona Eulália, sua voz ainda forte e autoritária, desmentindo a fragilidade aparente de seu corpo. Vá atender a porta, e lembre-se do que conversamos. Maria, uma mulher de meia idade com feições que denunciavam suas origens nordestinas, apressou-se em direção à porta, lançando um olhar apreensivo para sua patroa antes de girar a maçaneta. Do outro lado, revelou-se a figura de um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno bem cortado que não conseguia disfarçar completamente uma certa rusticidade em seus movimentos. Bom dia, disse ele, com uma voz grave que parecia não combinar com a hesitação em seus olhos. Eu sou Ricardo Mendes. Vim ver Dona Eulália. Maria assentiu silenciosamente, conduzindo o visitante até a sala onde sua patroa aguardava. Ao entrar no cômodo, Ricardo sentiu o peso do olhar de Dona Eulália sobre si, como se ela pudesse ler cada segredo, cada intenção oculta em seu coração. Então você veio, disse Dona Eulália, sua voz carregando uma mistura de resignação e algo que poderia ser confundido com satisfação. Sente-se, Ricardo. Temos muito que conversar. Ricardo obedeceu, acomodando-se desconfortavelmente em uma poltrona que parecia pequena demais para seu corpo robusto. Por um momento, o silêncio entre eles se estendeu, pesado e carregado de expectativas não ditas. A senhora sabe quem eu sou? Perguntou Ricardo finalmente, sua voz traindo uma emoção que ele claramente tentava conter. Dona Eulália deixou escapar um som que poderia ser tanto uma risada quanto um suspiro. Sei mais sobre você, meu jovem, do que você possivelmente possa imaginar. Mas a questão não é o que eu sei, e sim o que você veio descobrir. Neste ponto, caro leitor, permita-me fazer uma pausa em nossa narrativa para refletir sobre a natureza dos segredos familiares. Não são eles como pequenas bombas relógio, plantadas às vezes décadas antes de sua detonação, aguardando pacientemente o momento em que seu estrondo reverberará através das gerações? E não é curioso como, muitas vezes, aqueles que guardam tais segredos com mais zelo são os mesmos que, no fim, anseiam por sua revelação? Mas voltemos à nossa cena, onde Ricardo, com as mãos entrelaçadas sobre o colo em um gesto que denunciava seu nervosismo, encarava Dona Eulália como se ela fosse simultaneamente sua salvação e sua ruína. Eu acredito que o Sr. Antônio, seu falecido marido, era meu pai, disse ele finalmente, as palavras saindo de sua boca como se cada uma delas pesasse uma tonelada.
Dona Eulália não demonstrou surpresa. Em vez disso, um sorriso enigmático se formou em seus lábios, o tipo de sorriso que faria a Mona Lisa parecer transparente em comparação. Ah, Ricardo, disse ela, inclinando-se ligeiramente para frente em sua poltrona. A verdade raramente é tão simples quanto gostaríamos que fosse. Você veio aqui em busca de respostas, não é mesmo? Mas está preparado para as perguntas que essas respostas inevitavelmente trarão. Foi nesse momento que Maria reapareceu na sala, carregando uma bandeja com um bule de chá e xícaras de porcelana fina. O aroma de jasmim preencheu o ambiente, criando um contraste quase surreal com a tensão palpável entre Dona Eulália e Ricardo. Sirva-nos, Maria, ordenou Dona Eulália, sem tirar os olhos de Ricardo. E depois, por favor, traga-me aquela caixa. Você sabe qual. Maria assentiu silenciosamente, seus olhos revelando uma mistura de apreensão e curiosidade. Ela serviu o chá com a habilidade de quem realizou essa tarefa incontáveis vezes ao longo dos anos, e então se retirou para cumprir o segundo pedido de sua patroa. Antes de continuarmos, disse Dona Eulália, pegando sua xícara com uma elegância que parecia pertencer a outra era, há algo que você precisa entender, Ricardo. As famílias, especialmente as antigas famílias como a nossa, são como esses espelhos venezianos que decoram essas paredes. Ela fez um gesto amplo, indicando os vários espelhos ornamentados que adornavam a sala. À primeira vista, parecem refletir a realidade com perfeição. Mas olhe mais de perto, e você verá que cada um deles distorce a imagem de uma maneira sutil e única. E quando um desses espelhos se parte... Ela deixou a frase no ar, como se convidasse Ricardo a completá-la. O que acontece quando um espelho se parte, Dona Eulália? Perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. O sorriso de Dona Eulália se alargou, mas não chegou aos seus olhos. Ah, meu querido, quando um espelho se parte, cada fragmento passa a contar uma história diferente, não é mesmo? E cabe a nós decidir qual dessas histórias escolheremos acreditar. Nesse momento, Maria retornou à sala, carregando uma caixa de madeira entalhada, seu verniz desgastado pelo tempo, revelando anos, talvez décadas de manuseio. Ela depositou cuidadosamente sobre uma mesinha ao lado de Dona Eulália e então se retirou, não sem antes lançar um olhar compassivo na direção de Ricardo. Dona Eulália pousou uma mão sobre a caixa, seus dedos acariciando a madeira com uma familiaridade que falava de longas noites passadas contemplando seu conteúdo. Dentro desta caixa, Ricardo, estão as respostas que você veio buscar. Mas lembre-se, uma vez que a caixa de Pandora é aberta, não há como fechar novamente. Você realmente deseja seguir adiante? Ricardo engoliu em seco, seus olhos fixos na caixa, como se ela contivesse não apenas segredos, mas o próprio destino. Eu preciso saber, Dona Eulália. Passei minha vida inteira sentindo que uma parte de mim estava faltando. Se há respostas nessa caixa, por favor, eu imploro que as compartilhe comigo. Dona Eulália assentiu lentamente, como se tivesse esperado exatamente essa resposta. Com um movimento deliberadamente lento, ela abriu a caixa, revelando seu interior forrado de veludo vermelho, sobre o qual repousavam várias fotografias amareladas pelo tempo, cartas cujo papel já começava a se desintegrar nas bordas, e um pequeno objeto embrulhado em um lenço de seda. Antes de mostrar-lhe o conteúdo desta caixa, disse Dona Eulália, sua voz assumindo um tom solene, há uma história que você precisa ouvir. Uma história que começa há mais de 40 anos, nas ladeiras do Morro do Vidigal, onde o asfalto da Zona Sul encontra a realidade crua da favela. E assim, caro leitor, Dona Eulália começou a desenrolar o novelo de uma história que, como veremos, é tão intrincada quanto os becos da favela e tão cheia de reviravoltas quanto as curvas da estrada do Corcovado. Uma história de amor, traição, sacrifício e redenção, que atravessa as fronteiras invisíveis, mas implacáveis que separam o morro do asfalto. Enquanto a voz de Dona Eulália preenchia a sala, pintando imagens de um Rio de Janeiro de outrora, Ricardo se viu transportado para um mundo que ele conhecia apenas por histórias sussurradas e fotografias empoeiradas. Um mundo onde os segredos de família têm o poder de moldar destinos e onde a linha entre o certo e o errado é tão tênue quanto a fronteira entre a favela e os condomínios de luxo. Mas as revelações que aguardavam Ricardo eram apenas o começo. Pois, como Dona Eulália bem sabia, cada segredo revelado é como um espelho partido. Cada fragmento reflete uma verdade diferente, e a imagem completa só pode ser vista quando todas as peças são finalmente reunidas.
E assim, enquanto o sol subia mais alto no céu do rio, lançando sua luz implacável sobre as contradições da cidade, Dona Eulália se preparava para desenterrar segredos há muito enterrados, consciente de que suas palavras teriam o poder de unir ou despedaçar irremediavelmente os laços que ligavam sua família. O que mais essa caixa de memórias revelaria? Quais verdades ocultas viriam à tona? E quais consequências elas trariam para Dona Eulália, Ricardo e todos aqueles cujas vidas foram tocadas por esses segredos longamente guardados? Essas respostas, caro leitor, virão na próxima parte de nossa história. Até lá, reflita sobre os segredos que você mesmo carrega e pergunte-se: se seus espelhos se partissem hoje, que imagem eles revelariam? Caro leitor, se ainda me acompanha nesta jornada pelos meandros da alma carioca, permita-me expressar minha gratidão pela sua perseverança. Afinal, os segredos de família são como o vinho. Quanto mais antigos, mais complexos se tornam, e nem sempre são palatáveis para todos os gostos. Mas sigamos adiante, pois a história que Dona Eulália começou a desenrolar promete ser tão intricada quanto os arabescos que adornam os azulejos portugueses das antigas casas de Santa Teresa. Deixamos nossa narrativa no momento em que Dona Eulália se preparava para revelar a Ricardo os segredos contidos na misteriosa caixa de madeira. O ar na sala parecia ter se tornado mais denso, carregado não apenas com o aroma do chá de jasmim, mas com o peso de décadas de silêncio prestes a ser quebrado. Ricardo, começou Dona Eulália, sua voz assumindo um tom que mesclava nostalgia e uma ponta de amargura. O que você sabe sobre sua mãe? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele franziu o senho, como se tentasse recuperar memórias há muito enterradas. Não muito, para ser honesto, respondeu ele, hesitante. Cresci com minha avó no Vidigal. Ela sempre dizia que minha mãe tinha partido para tentar uma vida melhor, mas nunca entrou em detalhes. Dona Eulália assentiu lentamente, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Sua avó, Dona Zulmira, não é? Uma mulher notável, devo dizer. Mas a história que ela lhe contou, meu caro, é apenas um fragmento de um espelho muito maior. Com dedos que tremiam ligeiramente, fosse pela idade ou pela emoção, era difícil dizer, Dona Eulália retirou da caixa uma fotografia amarelada. Nela, via-se uma jovem mulher de beleza radiante, com olhos grandes e expressivos que pareciam atravessar as décadas para fitar diretamente o observador. Ao seu lado, um homem elegantemente vestido sorria para a câmera, seu braço envolvendo protetoramente a cintura da mulher. Esta, disse Dona Eulália, entregando a fotografia a Ricardo, é sua mãe Luísa, e o homem ao lado dela é meu falecido marido Antônio. Ricardo pegou a fotografia com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo avidamente cada detalhe da imagem. Ela era linda, murmurou ele, a emoção evidente em sua voz. Oh, sim, concordou Dona Eulália, seus olhos perdidos em lembranças. Luísa era como um raio de sol, iluminando tudo ao seu redor. Ela trabalhava para nossa família como empregada doméstica, sabe? Veio do Vidigal, recomendada por uma conhecida. Jovem, cheia de vida e sonhos. Antônio ficou encantado desde o primeiro momento. Neste ponto, caro leitor, permita-me fazer uma pausa para refletir sobre a natureza das paixões proibidas. Não são elas como as ondas que se quebram contra as pedras da Urca? Poderosas, irresistíveis, capazes de moldar até mesmo a mais sólida rocha ao longo do tempo, mas também perigosas, imprevisíveis, prontas para arrastar para o fundo aqueles que se aventuram além da segurança da areia. Eles tiveram um caso? Perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Eulália deixou escapar uma risada seca, desprovida de humor. Um caso? Oh, meu caro, isso faz parecer tão simples, tão corriqueiro. Não, o que Antônio e Luísa viveram foi uma paixão avassaladora, o tipo de amor que faz os poetas suspirarem e os moralistas franzirem o senho. Um amor que desafiava não apenas os votos matrimoniais, mas todas as convenções sociais da época. Ricardo engoliu em seco, seus olhos alternando entre a fotografia em suas mãos e o rosto impassível de Dona Eulália. E a senhora? A senhora sabia. O sorriso de Dona Eulália se tornou mais amargo. Sabia, meu querido. Em famílias como a nossa, as paredes têm ouvidos e os espelhos têm olhos. Claro que eu sabia. A questão é, o que eu poderia fazer a respeito? Ela se levantou de sua poltrona com uma agilidade surpreendente para alguém de sua idade e caminhou até a janela. Lá fora, o sol do meio-dia banhava o Leblon em uma luz dourada, criando um contraste quase doloroso com a atmosfera carregada dentro do apartamento.
Você precisa entender, Ricardo, que o Rio de Janeiro daquela época era uma cidade de contrastes ainda mais acentuados do que é hoje. A distância entre o morro e o asfalto não era medida apenas em metros, mas em mundos inteiros de diferença. O homem na posição de Antônio, envolvendo-se com uma empregada... Bem, digamos que isso poderia ter consequências além do mero escândalo social. Ricardo se levantou também, a fotografia ainda apertada em sua mão como se fosse um talismã. Mas e Luísa? O que aconteceu com ela? Por que ela me deixou? Dona Eulália se virou para encará-lo, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que parecia perfurar a alma. Ah, Luísa. Ela era jovem, apaixonada e, como muitos jovens, acreditava que o amor poderia conquistar tudo. Mas o mundo, Ricardo, o mundo raramente é tão generoso com os sonhadores. Ela voltou para a caixa e retirou um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada. Estas são as cartas que Luísa escreveu para Antônio ao longo dos anos. Cartas que ele nunca teve a coragem de destruir e que eu nunca tive coragem de ler. Até agora. Com mãos que agora tremiam visivelmente, Dona Eulália desamarrou a fita e pegou a primeira carta do maço. Sua voz, quando começou a ler, era firme, mas carregada de uma emoção contida. Meu amado Antônio, o sol nasce mais uma vez sobre o Vidigal, e com ele, meu coração se enche de saudades suas. Cada dia longe de você é uma eternidade de agonia. Nosso filho cresce em meu ventre, um lembrete constante do amor que compartilhamos e do futuro que sonhamos juntos. Sei que prometi esperar, que jurei entender as complicações que nos separam. Mas, meu amor, a cada chute que sinto, a cada movimento desta vida que criamos juntos, torna-me mais impaciente. Quando poderemos finalmente ser a família que estamos destinados a ser? Sua para sempre, Luísa. O silêncio que se seguiu à leitura da carta era quase palpável. Ricardo havia se sentado novamente, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Ela me amava, murmurou ele. Mais para si mesmo do que para Dona Eulália. Oh, sim, respondeu Dona Eulália, sua voz suavizando-se pela primeira vez desde o início da conversa. Luísa o amava com toda a força de seu coração jovem. Mas o amor, meu caro Ricardo, nem sempre é suficiente no mundo em que vivemos. Ela pegou outra carta do maço, esta visivelmente mais desgastada que a primeira. Esta foi escrita alguns meses depois. Ouça, Antônio, as promessas que fizemos sob o luar parecem agora tão distantes quanto as estrelas. Nosso filho nasceu forte e saudável, com seus olhos e meu sorriso. Ele é a prova viva do nosso amor, mas também o lembrete constante da distância que nos separa. Sua esposa veio me ver hoje. Não se preocupe, ela não sabe de nada, ou pelo menos finge não saber. Trouxe roupas e mantimentos para o bebê, falou sobre como é importante que crianças como essas tenham uma chance na vida. A caridade dela me sufoca, Antônio. Cada gesto de bondade é uma faca em meu coração. Por quanto tempo mais viveremos neste limbo? Por quanto tempo mais negaremos a verdade ao mundo e a nós mesmos? Sempre sua, Luísa. Dona Eulália dobrou a carta cuidadosamente, seus olhos encontrando os de Ricardo. Você entende agora, meu jovem? O amor de Luísa e Antônio estava condenado desde o início, não pela falta de sentimento, mas pelas cruéis realidades de nossa sociedade. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando de um lado para o outro na sala, sua agitação palpável. Mas por quê? Por que eles não lutaram? Por que não enfrentaram essas cruéis realidades? Dona Eulália soltou um suspiro cansado. Ah, a impetuosidade da juventude! Você acha que eles não tentaram, cada um à sua maneira? Antônio, com suas promessas de largar tudo, de recomeçar em outro lugar. Luísa, com sua fé inabalável no poder do amor. Mas a vida, meu caro, a vida tem um jeito de complicar até os planos mais bem-intencionados. Ela se levantou novamente, desta vez dirigindo-se a um dos muitos espelhos que adornavam a sala. Fitou seu reflexo por um momento, como se buscasse nele as respostas para perguntas há muito tempo silenciadas. Você quer saber por que sua mãe o deixou, Ricardo? A verdade é que ela não o deixou. Não por vontade própria, pelo menos. Ricardo congelou no meio de seu vai e vem nervoso. O que a senhora quer dizer? Dona Eulália se virou lentamente, seus olhos carregando o peso de décadas de segredos. O que estou dizendo, meu caro, é que chegou um momento em que a situação se tornou insustentável. As fofocas, os olhares, as ameaças veladas. Antônio era um homem importante, sabe? Com conexões em lugares altos e baixos, e havia pessoas que não veriam com bons olhos um escândalo desse tipo.
Ela fez uma pausa como se ponderasse cuidadosamente suas próximas palavras. Foi quando eu tomei uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas para o bem ou para o mal. Neste momento, caro leitor, a tensão na sala era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Ricardo, com o rosto pálido e os punhos cerrados, parecia prestes a desmoronar ou explodir. Era difícil dizer qual. Que decisão? Perguntou ele, sua voz mal passando de um sussurro rouco. Dona Eulália sorriu, um sorriso triste e cansado que parecia carregar o peso de todos os seus anos. A decisão de proteger todos os envolvidos, da única maneira que eu achava possível na época. Eu ofereci a Luísa uma escolha: partir, deixar o Rio de Janeiro e nunca mais voltar, com dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar. Ou ficar e enfrentar as consequências de um escândalo que destruiria não apenas a ela, mas a você também. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. Ricardo cambaleou como se tivesse levado um soco, finalmente desabando de volta em sua poltrona. Ela foi embora para me proteger? Perguntou ele, sua voz embargada pela emoção. Para proteger a todos nós, corrigiu Dona Eulália suavemente. Você e ela mesma, Antônio, nossa família. Foi um sacrifício, Ricardo. Um sacrifício que ela fez por amor. Ela se aproximou de Ricardo, colocando uma mão gentil em seu ombro. Mas há mais nesta história, meu jovem. Muito mais. Pois os segredos de família, como já disse, são como espelhos partidos. Cada fragmento revela uma parte da verdade, mas é preciso juntar todas as peças para ver a imagem completa. E assim, caro leitor, chegamos ao fim desta segunda parte de nossa história. Enquanto Ricardo digere as revelações chocantes sobre o seu passado, e Dona Eulália se prepara para desenterrar ainda mais segredos longamente guardados, não podemos deixar de refletir sobre as complexidades do amor, do sacrifício e das escolhas que moldam nossas vidas. O que mais a misteriosa caixa de Dona Eulália revelará? Que outros segredos aguardam para serem descobertos? E como essas revelações afetarão não apenas Ricardo e a família Albuquerque, mas também a delicada teia de relações que une o morro e o asfalto no complexo tecido social do Rio de Janeiro? Essas respostas, meu caro, virão na próxima parte de nossa narrativa. Até lá, peço-lhe que reflita. Quantos de nós carregamos fragmentos de espelhos partidos em nossas próprias histórias familiares? E estamos realmente preparados para encarar as verdades que esses fragmentos podem revelar? Caro leitor, se ainda me acompanha nesta jornada pelos labirintos da memória e do coração humano, permita-me expressar minha admiração por sua persistência. Afinal, as histórias de família são como as ruas do Rio de Janeiro. Quanto mais fundo se adentra, mais sinuosas e imprevisíveis elas se tornam. Mas sigamos adiante, pois as revelações que nos aguardam prometem ser tão surpreendentes quanto um bloco de carnaval surgindo inesperadamente na esquina. Deixamos nossa narrativa no momento em que Ricardo, atordoado pelas revelações sobre o sacrifício de sua mãe, Luísa, tentava assimilar a magnitude do que acabara de descobrir. Dona Eulália, por sua vez, parecia carregar o peso de mais segredos ainda não revelados, como uma esfinge prestes a propor seu enigma fatal. Há mais? Perguntou Ricardo, sua voz embargada pela emoção. O que mais pode haver além disso? Que outros segredos essa caixa guarda? Dona Eulália sorriu, um sorriso triste que parecia carregar o peso de todas as areias de Copacabana. Ah, meu jovem, disse ela, voltando a sentar-se em sua poltrona. Você ainda não compreendeu completamente. Cada revelação é como uma peça de dominó. Ao cair, derruba todas as outras ao seu redor. Ela se voltou para a caixa mais uma vez, desta vez retirando um pequeno objeto embrulhado em um lenço de seda. Com cuidado quase reverencial, ela o desembrulhou, revelando um delicado medalhão de ouro. Este medalhão, começou ela, sua voz assumindo um tom solene, pertenceu à minha mãe, e à mãe dela antes disso. É uma relíquia de família, passada de geração em geração. Eu o dei a Luísa no dia em que ela partiu. Ricardo franziu o senho, confuso. Mas, por quê? Se a senhora estava mandando embora, por que lhe dar algo tão valioso? Dona Eulália riu, um som surpreendentemente melodioso que ecoou pela sala. Ah, Ricardo, você ainda pensa em termos tão simples, tão cinematográficos. A vida real raramente se encaixa nas categorias de mocinho e vilão que tanto apreciamos em nossas novelas. Ela se levantou, caminhando até um dos muitos espelhos que adornavam a sala. Fitou seu reflexo por um momento antes de continuar. Você me vê agora como a antagonista desta história, não é?
a matrona cruel que separou 2 amantes e uma criança de sua mãe. Mas deixe-me perguntar-lhe algo, Ricardo. Você já se perguntou por que eu o chamei aqui hoje? Por que, depois de tantos anos, decidi revelar esses segredos? Ricardo ficou em silêncio, seus olhos fixos no medalhão que Dona Eulália ainda segurava. A verdade, meu caro, continuou ela, virando-se para encará-lo, é que Luísa não era apenas a amante de meu marido. Ela era muito mais do que isso. Neste momento, caro leitor, peço-lhe que faça uma pausa e reflita sobre a natureza das relações humanas. Não são elas como o mar de Ipanema? À superfície, parecem claras e definidas, mas basta mergulhar um pouco mais fundo para descobrir correntes ocultas, redemoinhos imprevisíveis e profundezas insondáveis. O que a senhora quer dizer? Perguntou Ricardo. Sua voz mal passando de um sussurro. Dona Eulália voltou a sentar-se, seus olhos nunca deixando os de Ricardo. Luísa, meu querido, era minha irmã. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi tão profundo que se poderia ouvir o bater das asas de uma borboleta. Ricardo ficou boquiaberto, sua mente lutando para processar essa nova informação que virava de cabeça para baixo tudo o que ele pensava saber. Mas, como? Ela trabalhava como empregada na sua casa. Exclamou ele finalmente. Ah, as ironias da vida! Suspirou Dona Eulália, um sorriso amargo brincando em seus lábios. Veja bem, Ricardo, nem sempre fui a Dona Eulália que você vê agora. Nasci no mesmo Vidigal que sua mãe, filha de uma lavadeira e de pai desconhecido. Luísa veio alguns anos depois, fruto de um dos trabalhos extras que minha mãe às vezes aceitava para colocar comida na mesa. Ela fez uma pausa, seus olhos perdidos em lembranças de um passado distante. Crescemos juntas, Luísa e eu, compartilhando o mesmo barraco apertado, os mesmos sonhos de uma vida melhor. Mas o destino tem um senso de humor peculiar. Enquanto Luísa herdou a beleza estonteante de nossa mãe, eu herdei sua determinação férrea. Ricardo ouvia, atônito, cada palavra caindo sobre ele como as gotas de uma chuva de verão, inesperadas e transformadoras. Foi essa determinação que me levou a estudar, a lutar com unhas e dentes por cada oportunidade. E foi assim que conheci Antônio. Ele era um jovem advogado promissor, e eu era a secretária ambiciosa que não media esforços para se destacar. Dona Eulália se levantou novamente, caminhando até a janela. Lá fora, o sol começava sua descida rumo ao horizonte, pintando o céu do rio com tons de laranja e rosa. Nosso casamento foi uma ascensão social para mim, é claro, mas também foi uma chance de oferecer uma vida melhor a Luísa. Foi por isso que a trouxe para trabalhar em nossa casa. Eu queria protegê-la, entende? Dar-lhe a oportunidade que eu tive. Ela se virou para Ricardo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas nunca imaginei que ela e Antônio, Sua voz falhou, e pela primeira vez desde o início daquela tarde surreal, Ricardo viu a máscara de compostura de Dona Eulália rachar. A senhora os amava, disse ele suavemente, não uma pergunta, mas uma constatação. Amava os dois. Dona Eulália assentiu, um gesto quase imperceptível. Mais do que você pode imaginar. Antônio era meu porto seguro, minha chance de uma vida que eu nunca sonhei ser possível. E Luísa? Luísa era meu elo com quem eu realmente era, com minhas raízes. Vê-los juntos foi como ver 2 pedaços de mim mesma se unindo e se despedaçando ao mesmo tempo. Ricardo se levantou, caminhando hesitantemente em direção a Dona Eulália. Mas então, por que separá-los? Por que não? Por que não aceitar? Completou ela, um sorriso triste em seus lábios. Ah, meu querido, se a vida fosse tão simples. Você precisa entender. Naquela época, o escândalo desse tipo não afetaria apenas a mim ou a Antônio. Afetaria você, afetaria Luísa, afetaria toda a rede de pessoas que dependiam de nós. Famílias inteiras no Vidigal que sobreviviam graças aos empregos que podíamos oferecer, causas sociais que Antônio defendia nos tribunais. Tudo isso estaria em risco. Ela se voltou para Ricardo, seus olhos agora secos, mas carregando uma intensidade que o fez recuar um passo. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Ofereci a Luísa uma saída. Uma chance de recomeçar longe daqui, com dinheiro suficiente para criar você confortavelmente. O medalhão. O medalhão era minha forma de dizer que não importa o que acontecesse, ela sempre seria minha irmã. Meu sangue. Ricardo desabou de volta em sua poltrona, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos conflitantes. Mas... e depois? A senhora nunca mais a viu? Nunca tentou. Dona Eulália balançou a cabeça lentamente. Luísa cumpriu sua parte do acordo. Partiu e nunca mais voltou.
Mas isso não significa que eu não a tenha procurado. Durante anos contratei detetives, vasculhei cada pista, cada rumor, mas sua mãe, bem, ela sempre foi esperta, sabia como desaparecer quando queria. Ela voltou a sentar-se, seus movimentos agora lentos, cansados. Foi só recentemente, após a morte de Antônio, que finalmente consegui uma pista concreta. E foi por isso, Ricardo, que o chamei aqui hoje. Com mãos trêmulas, ela retirou da caixa um último envelope, este com aparência recente. Esta carta chegou há 2 semanas, é de Luísa. O coração de Ricardo deu um salto. Ela está viva? Onde ela está? Dona Eulália estendeu o envelope para ele. Leia você mesmo. Afinal, é seu direito saber. Com dedos trêmulos, Ricardo abriu o envelope e começou a ler. Querida Eulália, quanto tempo se passou desde a última vez que nos vimos? Décadas, imagino, embora para mim pareça apenas ontem que deixei o Rio, carregando não apenas um filho no ventre, mas também o peso de segredos e amores proibidos. Sei que deve ter muitas perguntas, muitas acusações talvez. Mas antes de tudo quero que saiba, eu entendo. Entendo por que fez o que fez. E em meus momentos mais lúcidos, sou até grata. A vida que tive, longe do Rio, não foi fácil, mas foi minha. E Ricardo? Ricardo cresceu para ser um homem que faria qualquer mãe se orgulhar. Mas estou divagando, e o tempo, esse velho inimigo, não está ao meu favor. Eulália, estou doente. Os médicos dizem que não me resta muito tempo, e é por isso que escrevo, não para pedir perdão ou para reabrir velhas feridas, mas para fazer um último pedido. Conte a verdade a Ricardo, toda a verdade. Ele merece saber de onde vem, quem é sua família. E se ele quiser, se ele estiver disposto, gostaria de vê-lo uma última vez. Estou em Paraty. A Casa Azul na praça principal, você não terá dificuldades em encontrar. Venha, se puder. Traga Ricardo, se ele quiser vir. Há tanta coisa que precisa ser dita, tantos abraços que precisam ser dados antes que seja tarde demais. Com amor, sempre Luísa. Quando Ricardo terminou de ler, lágrimas corriam livremente por seu rosto. Ele olhou para Dona Eulália, que o observava com uma mistura de apreensão e esperança. Ela quer me ver, disse ele, sua voz embargada. Depois de todos esses anos, Dona Eulália assentiu lentamente. A questão, Ricardo, é: você quer vê-la? Está pronto para enfrentar não apenas seu passado, mas o nosso? Para ouvir o lado dela da história e talvez encontrar um caminho para o perdão? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos alternando entre a carta em suas mãos e o rosto ansioso de Dona Eulália. Finalmente ele se levantou, uma determinação nova em seu olhar. Quando partimos para Paraty? Perguntou ele. Um sorriso de alívio iluminou o rosto de Dona Eulália. Amanhã ao amanhecer, se estiver de acordo. A vida já nos roubou tempo demais. E assim, caro leitor, chegamos ao fim desta terceira parte de nossa história. Enquanto Ricardo e Dona Eulália se preparam para uma jornada que promete não apenas quilômetros percorridos, mas décadas de segredos finalmente revelados, não podemos deixar de refletir sobre as intrincadas teias que o destino tece. O que aguarda nossa improvável dupla em Paraty? Que outras revelações Luísa tem guardadas? E será possível, após tantos anos e tantas mágoas, encontrar um caminho para a reconciliação e o perdão? Essas respostas, meu caro, virão na quarta e última parte de nossa narrativa. Até lá, peço-lhe que pondere. Quantas vezes em nossas próprias vidas deixamos que os segredos do passado moldem nosso presente e nosso futuro? E não seria o perdão talvez o mais poderoso agente de transformação que possuímos? Caro leitor, se chegou até aqui, permita-me expressar minha mais profunda admiração por sua perseverança. Afinal, não é qualquer um que tem o estômago para acompanhar os meandros tortuosos de uma saga familiar até seu desfecho. Mas, como diria o velho ditado carioca, quem vai à praia, que lave os pés até o fim. Portanto, sigamos adiante para o capítulo final de nossa história, que promete ser tão revelador quanto um desfile de escola de samba na quarta-feira de cinzas. A viagem de Ricardo e Dona Eulália para Paraty foi feita em um silêncio carregado de expectativas e apreensões não verbalizadas. A estrada sinuosa que serpenteia entre o mar e a montanha parecia uma metáfora apropriada para a jornada emocional que ambos estavam prestes a empreender. Cada curva revelava não apenas novas vistas deslumbrantes da costa, mas também novas camadas de ansiedade e antecipação. Paraty, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, recebeu-os como uma dama antiga recebe visitas inesperadas, com uma mistura de charme e desconfiança.
A Casa Azul na praça principal não foi difícil de encontrar, destacando-se entre as demais como um lembrete vívido do passado em meio à arquitetura preservada da cidade. Diante da porta, Ricardo hesitou, sua mão pairando sobre a antiga aldrava de bronze. Dona Eulália, percebendo sua hesitação, colocou uma mão gentil em seu ombro. "Coragem, meu jovem", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Mas talvez seja exatamente disso que precisamos." Com um aceno de cabeça, Ricardo bateu à porta. Os segundos que se seguiram pareceram se estender por uma eternidade, cada batida de seus corações marcando o tempo com a precisão implacável de um metrônomo. Finalmente, a porta se abriu, revelando uma mulher de meia idade com traços que lembravam vagamente os de Ricardo. Seus olhos, do mesmo tom de castanho profundo que os dele, arregalaram-se em reconhecimento e surpresa. "Ricardo", ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. "Meu Deus, você é a cara do seu pai." Por um momento ninguém se moveu. O tempo parecia ter congelado, como se o próprio universo prendesse a respiração, aguardando para ver como essa cena se desenrolaria. Então, como se movido por uma força além de sua compreensão, Ricardo deu um passo à frente e envolveu a mulher em um abraço apertado. "Mãe", ele murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Luísa, enquanto ela retribuía o abraço, décadas de saudade e arrependimento se dissolvendo naquele momento de reconexão. Sobre o ombro de Ricardo, seus olhos encontraram os de Eulália, que observava a cena com uma mistura de alívio e apreensão. "Eulália", disse Luísa, sua voz carregando uma miríade de emoções. "Você veio." Dona Eulália deu um passo à frente, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Como eu poderia não vir, minha irmã?" As duas mulheres se encararam por um longo momento, décadas de segredos, mágoas e amor não dito pairando entre elas como uma névoa densa. Então, lentamente, Luísa estendeu a mão e Eulália tomou, selando com esse simples gesto o início de uma reconciliação há muito adiada. "Entrem", disse Luísa finalmente, dando um passo para o lado. "Temos muito o que conversar." O interior da casa era um reflexo de sua proprietária. Acolhedor, mas com sinais evidentes de uma batalha travada contra o tempo e a doença. Fotos nas paredes contavam a história de uma vida vivida longe do rio, mas nunca verdadeiramente livre de suas raízes. Sentados na sala de estar, com xícaras de café fumegante à sua frente, os três se viram finalmente face a face com a tarefa monumental de desenterrar décadas de segredos e reescrever a narrativa de suas vidas entrelaçadas. "Por onde começamos?", perguntou Ricardo, seus olhos alternando entre sua mãe recém-encontrada e a tia que por tanto tempo acreditou ser uma estranha. Luísa sorriu, um sorriso triste que carregava o peso de uma vida inteira de escolhas difíceis. "Pelo começo, eu suponho. Pela história de duas irmãs nascidas no Vidigal, unidas pelo sangue e separadas pelo destino." E assim, caro leitor, Luísa começou a desenrolar o novelo de sua história. Falou da infância compartilhada com Eulália, das dificuldades e alegrias de crescer na favela. Contou sobre como observou, com uma mistura de orgulho e inveja, a ascensão social de sua irmã mais velha. "Quando Eulália me ofereceu o trabalho em sua casa", disse Luísa, seus olhos perdidos em lembranças, "pensei que fosse minha chance de seguir seus passos. Nunca imaginei." Sua voz falhou, e foi Eulália quem continuou. "Nunca imaginamos que o destino tivesse outros planos." Antônio era um homem complexo, dedicado, brilhante, mas também profundamente solitário. Acho que em Luísa ele viu não apenas beleza, mas uma conexão com um mundo que ele admirava de longe, mas nunca realmente conheceu. Ricardo ouvia fascinado e horrorizado em partes iguais. A história de como seus pais se apaixonaram, de como tentaram lutar contra seus sentimentos e, finalmente, de como sucumbiram a uma paixão que ameaçava destruir tudo à sua volta. "Quando descobri que estava grávida", continuou Luísa, sua mão inconscientemente buscando a de Ricardo, "percebi que não havia mais volta. O escândalo seria inevitável." Foi nesse momento que Eulália interveio, sua voz carregada de uma emoção há muito contida. "Eu não podia deixar isso acontecer. Não apenas pelo que significaria para nossa posição social, mas pelo que faria a Luísa, a você, Ricardo, antes mesmo de nascer. O preconceito, o estigma, eu sabia que o rio seria implacável." "Então você a mandou embora", disse Ricardo, uma nota de acusação em sua voz. "Não", corrigiu Luísa suavemente. "Ela me ofereceu uma escolha. Uma que, olhando para trás, percebo ter sido um ato de amor.
por mais doloroso que tenha sido na época. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o peso de décadas de segredos finalmente revelados. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, a vida em Paraty seguia seu ritmo tranquilo, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. Toda a minha vida, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas firme, pensei que tinha sido abandonado, que minha mãe não me amava o suficiente para ficar. E agora descubro que tudo foi um elaborado plano para me proteger? Ele se virou, encarando as duas mulheres que, cada uma à sua maneira, haviam moldado seu destino antes mesmo de seu nascimento. Como devo me sentir sobre isso? Eulália se levantou, caminhando lentamente até ele. Não há manual para isso, meu querido. Não há resposta certa. Tudo o que podemos oferecer é a verdade, por mais imperfeita e dolorosa que seja. Luísa também se aproximou, seus passos vacilantes revelando a fragilidade de sua saúde. Ricardo, meu filho, não peço seu perdão, nem sua compreensão. Só peço a chance de conhecê-lo, pelo pouco tempo que me resta. Foi nesse momento, caro leitor, que o verdadeiro teste de caráter de Ricardo se apresentou. Diante dele estavam duas mulheres, que por bem ou por mal, haviam sacrificado muito em seu nome. Uma mãe que abdicou da chance de vê-lo crescer para garantir seu futuro. Uma tia que carregou o peso de segredos e mentiras para proteger não apenas sua posição social, mas a integridade de uma família estendida e complexa. O que faria ele com essas revelações? Com esse novo entendimento de sua própria história? Ricardo fechou os olhos por um momento, como se buscasse dentro de si a força para o que viria a seguir. Quando os abriu novamente, havia neles uma determinação nova, uma compreensão que ia além das mágoas e ressentimentos. Não posso mudar o passado, disse ele lentamente. Não posso desfazer as escolhas que foram feitas. Mas talvez possamos construir algo novo a partir daqui. Ele estendeu as mãos, uma para Luísa, outra para Eulália. As duas mulheres as tomaram, formando um círculo que parecia selar um novo pacto, uma nova fase em suas vidas entrelaçadas. Não será fácil, continuou Ricardo. Há muita dor, muitas perguntas ainda. Mas se algo aprendi hoje é que família é mais complexa, mais resiliente do que imaginamos. Luísa sorriu através das lágrimas, um sorriso que iluminou seu rosto cansado com um brilho de esperança. Tempo é tudo o que peço. Tempo para conhecê-lo, para compartilhar o que posso da sua história, da nossa história. Eulália, normalmente tão composta, deixou escapar um soluço. E eu peço a chance de ser não apenas a tia que você nunca soube que tinha, mas a irmã que Luísa merece, a família que todos nós merecemos ser. E assim, caro leitor, nossa história chega ao seu final. Ou talvez seja mais apropriado dizer, a um novo começo. Nos meses que se seguiram, Ricardo dividiu seu tempo entre o Rio e Paraty, construindo pontes sobre o abismo que décadas de segredos haviam criado. Luísa, embora fragilizada pela doença, encontrou uma nova força na presença do filho e na reconciliação com a irmã. Cada dia era uma oportunidade de compartilhar histórias, de preencher as lacunas de uma vida separada. Eulália, por sua vez, descobriu que o peso que carregara por tantos anos podia ser, se não completamente removido, pelo menos compartilhado. Na companhia de sua irmã e de seu sobrinho, ela encontrou uma paz que há muito lhe escapava. E quanto a Ricardo? Bem, ele aprendeu que a vida, assim como o Rio de Janeiro, é feita de contrastes, que entre o morro e o asfalto, entre o passado e o presente, há sempre espaço para compreensão, para perdão, para amor. Quando Luísa finalmente partiu, alguns meses após aquele reencontro em Paraty, foi com a paz de quem havia finalmente encontrado seu lugar. Seu funeral, realizado no Rio, reuniu não apenas a alta sociedade que um dia a rejeitara, mas também antigos amigos do Vidigal, numa mistura que teria feito o velho Machado de Assis sorrir com sua ironia característica. E assim, meu caro leitor, chegamos ao fim de nossa jornada pelos meandros da alma carioca, pelos segredos de família que, como as ondas de Copacabana, às vezes nos afogam, às vezes nos levantam. Se há uma lição a ser tirada desta história, talvez seja esta, que os espelhos, por mais partidos que estejam, sempre têm o potencial de serem remontados, revelando não apenas nosso reflexo, mas o reflexo de todos aqueles que amamos e que, de uma forma ou de outra, nos moldaram. Que possamos, como Ricardo, Luísa e Eulália, encontrar a coragem de enfrentar nossos próprios espelhos partidos, de reunir os fragmentos de nossas histórias e, quem sabe, descobrir neles não apenas o que fomos,
mas o que podemos vir a ser. Fim.